Olá, professores! Momento de orientações formativo pedagógicas. Uma ação do programa Educa Mais Manaus e uma ação importantíssima porque nos dá a oportunidade de conversarmos aqui, conversarmos em rede. E claro, sempre lembrando que é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, SEMED Manaus. O professor José aqui, mais uma vez, para conversarmos sobre as sequências didáticas e hoje em especial, sequência didática 8, sequência didática 9. Olha então aí na tela do Educa Mais Manaus, as sequências didáticas. E agora, avançando, nós temos a ficha técnica, exatamente, como ela está escalada para nós nesse tempo aí de aula maravilhoso que nós temos para colocá-la em prática. Nós temos a estrutura dela, a descrição da sequência didática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como nós já conhecemos, gabarito também, referências. Avançando, nós temos o que agora? Agora nós temos o eixo do conhecimento, no caso, eixos do conhecimento. Também nós temos, ou melhor, leitura, análise linguística, semiótica como eixos, e nós temos também os descritores D7, D8 e D11. Nós vamos observar daqui a pouco na sequência didática, eles foram maravilhosamente amarrados, como nós ouvimos assim no dia a dia. E também nós temos as habilidades do currículo escolar municipal, as habilidades em forma alfanumérica e objetos de conhecimento também presentes. Claro, eles estão também ali na sequência didática para que o professor, professora leia com bastante calma depois. Avançando, nós temos o que agora? Nós temos a sequência didática propriamente dita e ela já vem assim, já vem assim. É o posicionamento em relação à questão ou problema apresentado. Nós temos um posicionamento, nós temos uma situação apresentada e, naturalmente, nós podemos analisar e podemos nos posicionar. E, claro, que a sequência didática já vem trazendo ali provocações no bom sentido, claro. Qual é a tese levantada nessa reportagem? Então, na sequência didática, nós temos sim uma reportagem. Professor, professora poderá folhear à vontade para observar também a reportagem, ler com tranquilidade. E nós temos assim ainda na sequência didática o que o autor está tentando provar ou explicar. É isso que nós queremos, nós professores, é isso que nós queremos que o nosso estudante, a estudante percebam o texto, seja a reportagem, seja um comentário também em uma rede social, por exemplo, ou um outro texto também, daqueles inclusive que estão ali na sequência didática. E ainda tem assim, qual argumento foi usado para sustentá-la? E é interessante isso, professor, professora, porque é muito comum nós ouvirmos no dia a dia. Olha, eu penso assim, pronto, é a minha opinião. Tá, mas o que sustenta a tua opinião? Então, é uma oportunidade também de nós trabalharmos, desenvolvermos isso com os estudantes. Por que você defende tanto isso ou defende dessa forma? Por favor, apresente, sustente. Mostre o seu posicionamento sim, mas ao mesmo tempo vamos dar ali uma base para ele. E olha que nós temos inclusive, pensado pela elaboradora, nós temos inclusive uma situação bem ao encontro dos estudantes que está relacionado à questão da internet. E diz: 1 em cada 4 estudantes brasileiros é dependente de internet, aponta estudo. Nós temos aí então, também na sequência didática, claro, um trechinho do texto sendo apresentado. Agora, por que isso é interessante também? Por que é interessante também? Nós já conversamos em um outro momento de orientações sobre essa questão da internet presente, inclusive ali na sala de aula. No caso, a sequência didática apresentava situações de pessoas que concordavam com a situação de não permitir e também com pessoas que viam de outra forma e, claro, apresentavam ali os seus argumentos. Então, nós temos mais um momento para conversar sim, porque sim, a questão das redes sociais já está ali, consagrada no nosso dia a dia, já está presente. Então, voltar, eliminar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é algo bem difícil ou até arrisco dizer impossível.
Porque a questão da rede social está presente no nosso dia a dia. Pronto. Agora, como podemos conviver com ela? Como podemos fazer com que ela esteja presente no nosso dia a dia e não nos atrapalhe? Vou usar a expressão aqui, não nos atrapalhar. Porque é um momento sim para conversarmos, a sequência didática traz isso e, claro, os estudantes já estão ali vivendo também essa situação de internet, de redes sociais e como isso pode estar impactando negativamente. É isso que nós temos também a oportunidade de conversar, claro, apresentando o posicionamento do autor, como ele sustenta, como ele defende e, ao mesmo tempo, ampliando a discussão. Avançando, então, nós temos agora o quê? Temos mais, inclusive, ainda, ó, a elaboradora, no caso, depois você vai conferir na ficha técnica o nome da elaboradora, completos na ficha técnica. A elaboradora eu conversei, inclusive, com ela, e perguntei para ela por que ela tinha tido a ideia de apresentar como se fosse uma prova de redação. Vou usar assim a expressão, uma prova de redação. Por quê? Porque a sequência didática dela, na sua 80%, vamos assim dizer, porque nós temos a questão da verificação da aprendizagem, que utiliza textos diversos, mas até ali na atividade diferenciada, ela teve a preocupação de trazer textos relacionados à questão da internet, à questão das redes sociais. Por que eu achei interessante também? E como já falei em outros momentos, aqui é um momento nosso de bate-papo, de conversa, por isso é uma ação fundamental do programa Educa Mais Manaus. Por quê? Porque a partir dos textos apresentados, se o professor ou professora observar e entender que é oportuno, pode propor, inclusive, uma produção textual, partindo dos textos que estão presentes na sequência didática. E olha, isso pode aparecer sim durante a sequência didática, a proposta de produção textual, mas o professor ou professora poderá vai observar com certeza a forma como ela selecionou os textos. Ali, principalmente ali até a atividade diferenciada. A verificação da aprendizagem, já falei que são textos diversos, mas ela teve também esse cuidado. E isso também pode ser aproveitado para depois, finalizando toda a sequência didática, também uma produção textual. E olha o que ela traz aqui então, a questão da nomofobia. Então, trouxe a questão dos estudantes ali serem independentes, agora essa questão da nomofobia, tirando não o foco dos estudantes, não tirando o foco, mas ampliando, porque essa questão da dependência não fica somente para o estudante, para as crianças e adolescentes, também para o mundo adulto. Sim, nós acompanhamos, infelizmente, reportagens de pessoas que têm essa dependência, que não conseguem viver sem ter o celular por perto. Em algum grau, eu inclusive me apresento aqui também como uma dessas pessoas. Mas, claro, é importante também destacarmos, por estar presente no nosso fazer, no nosso trabalho, é importante destacarmos isso. Nós, de certa forma, também estamos ali, olha, aspas agora, dependentes dessa ferramenta. Então, a discussão é o quanto ela está presente e o quanto podemos fazer o bom uso dela. Sim, professor, professora, nós temos o posicionamento sendo apresentado na sequência didática e nós temos a oportunidade também de conversar sobre algo que está presente no dia a dia de muitos adultos e também de muitas crianças e adolescentes. Avançando então, nós temos assim, ó, inclusive ainda sobre a questão da nomofobia. Um comentário, @comentário diz assim, exatamente isso. A questão é, olhe, professor, professora, olhe por favor, olho na telinha da TV Educa Mais, na telinha da TV Educa Mais, porque diz assim, a questão é, como se livrar da ditadura do celular, sendo que a sociedade tem criado uma situação em que quase tudo que se faz hoje, comunicação, trabalho, informação, etc., se concentra no celular. Seria preciso mudar esse sistema social totalmente dependente da tecnologia que criamos. E provavelmente isso, olha aí, isso deve ser feito. E a discussão está presente, não só para o estudante, também para nós. E aqui cabe também uma situação. São diversas situações acontecendo na sociedade e uma delas sobre um comentário feito em relação a um parque muito visitado, diversas pessoas, famílias visitam e alguém, não lembro o nome mesmo, teve a vontade de comentar
dizendo que era um espaço pouco privilegiado, aliás, visitado por pessoas pouco privilegiadas, né? Aí correndo nas redes sociais, e uma empresária, influencer, fitness, do mundo fitness, rebateu o comentário, e o comentário dela, como nós falamos nas redes sociais, né, ganhou destaque, ganhou muito destaque. E é interessante que eu fui ler a reportagem, fiquei curioso, e abri os comentários, como eu sempre faço, e um cidadão comenta assim, logo no início, e é proibido dar opinião agora, é? É proibido se posicionar agora, é? E as pessoas rebatem. Achei interessante, rebatem no bom sentido aqui, pelo amor de Deus. Como é que elas falam? Sim, você tem a sua opinião, você pode ter a sua opinião, mas a questão é a forma como você apresenta. Por que estou citando uma situação assim? Uma situação real, professor, professora, situação real. Porque, sim, nós temos o direito ao posicionamento, a estarmos presentes nas redes sociais, a fazermos uso delas. A questão é como nós podemos conversar com o estudante para que ele, sim, se posicione, sim, apresente seu ponto de vista, sim, mas que ele tenha todo o cuidado também, o cuidado não no sentido do temor de se expor, mas o cuidado de selecionar as palavras, saber se posicionar para aquilo que ele está apresentando, para que o seu posicionamento não seja desmerecido, vamos assim dizer, não seja desacreditado. Então, nós temos também essa oportunidade na sequência didática. Professor, professora, na sequência didática, nós temos também a oportunidade de apresentar para o nosso estudante uma situação real de vida, uma situação prática de vida. Podemos sim trazer uma situação de rede social que está ali com comentários, com tudo mais, e apresentar para ele e também solicitar que ele se posicione. Então nós temos sim textos na sequência didática, nós temos sim textos que orientam o nosso fazer também, claro, como sugestão, mas nós podemos também trazer uma outra situação. Eu trouxe aqui uma situação, nós temos diversas. Caso o professor, professora, sinta também que existe uma situação ali na comunidade, nas redes sociais, que está muito ali perto da realidade dos estudantes, é também uma oportunidade de nós o fazermos. Eu trouxe aqui um exemplo para exemplificar. Nós temos os textos, eles estão aí muito bem selecionados, mas a sequência didática também permite ao professor, eu vou usar a palavra permitir, permite ao professor adequar também de acordo com a realidade. Então, é um momento de conversarmos em rede, de nós termos uma sequência didática na nossa rede municipal de educação e, ao mesmo tempo, também podermos acrescentar, trazermos também a realidade do nosso estudante. Certo, colegas professores? Está aí, ó, bem ao encontro do que está na sequência didática, ó, escrever sobre a nomofobia ou outra situação também, individualmente ou em grupo também, é possível sim. Vamos avançando então, porque nós temos agora o quê? Olha aí, ó. Por que as pessoas compartilham fake news? Professor, professora, eu falei que nós podemos trazer outras discussões também, certo? Para ver o posicionamento do estudante, certo? Tranquilo, tudo certo. Mas observe como a elaboradora está propondo para nós. Ela vem lá da dependência, ela vem da nomofobia, ela vem dessa questão das fake news agora, e outros textos também estão presentes na sequência didática. Então, há um cuidado, vamos assim dizer, da elaboradora de apresentar textos afins. Como já falei, para que você, caso entenda que é interessante, propor uma produção textual ao finalizar a sequência didática. E aí, claro, nós temos analisando o texto argumentativo. Lógico, interessante. E eu conversava outro dia também com a elaboradora Vera Antunes e nós conversávamos sobre essa questão dos textos na sequência didática e ela fez questão de destacar. É muito importante, sim, que nós tenhamos os textos argumentativos, porque daqui a pouco, e ela falou aquilo que nós já estamos conversando aqui há algum tempo, porque daqui a pouco o estudante pretende-se que ele esteja participando de algum processo seletivo para a universidade. Não é verdade, professor, professora? Então, nós estamos aqui em um ano de prova SAEB, estamos aqui também com simulados, com sequências didáticas, com momento de orientações e outras ações do programa Educa Mais Manaus, pensando sim, na prova SAEB, pensando sim. Mas observe que nós estamos trazendo para o nosso estudante a oportunidade de se desenvolver ainda mais.
A educação transforma e muda vidas, por exemplo, e tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui no programa Educa Mais Manaus é também um momento para o estudante se desenvolver. Sim, é ano de prova SAEB? Sim, claro que sim, nós sabemos disso, mas a elaboradora Vera foi muito feliz quando disse: nós estamos também trazendo muitos textos argumentativos, pensando também em outras etapas em que o estudante participará, estará presente. Então, aqui nós podemos conversar. Qual a ideia principal? Por que as pessoas compartilham fake news? Qual a ideia principal? Quais justificativas foram usadas? Que argumentos realmente sustentam a tese? Há dados confiáveis ou apenas opinião? E novamente reforçamos, outras situações do dia a dia também podem estar presentes neste momento da aula para conversarmos com os estudantes. E agora, para reforçarmos ainda mais aquilo que eu falei, para amarrarmos, olha aí como nós utilizamos, ouvimos no dia a dia, ou melhor, para amarrarmos os descritores, nós temos a discussão sobre a tese. O excesso do uso de celulares prejudica a concentração dos estudantes. Inclusive, em uma das dicas do Sexto Tempo, gravada recentemente, traz também essa discussão presente. Nós temos a questão da causa. O que nós temos na questão da causa? Os estudantes passam muitas horas no celular e nós temos também essa questão da consequência. Para nós aqui, especialistas, professores aqui de língua portuguesa, nós sabemos que está amarrando os descritores. E isso é interessante de nós observarmos nas sequências didáticas. Nós temos um descritor sendo desenvolvido e, ao mesmo tempo, o outro descritor também pode estar presente. Como nós estamos observando agora. Avançando então, nós temos o que mais agora? Nós temos aí, um texto propriamente dito, apagão de... professor, professora, começamos com a questão da dependência, passamos pela nomofobia, depois fake news e agora apagão de internet em Manaus, quais os impactos e o que dizem os responsáveis. Percebeu, professor, professora? Claro que sim, claro que percebeu sim. Nós estamos vindo de um texto falando sobre dependência, depois nós temos um texto abordando a questão de quê? A questão da nomofobia, depois fake news e agora o apagão. Problema afetou diversos serviços na capital nesta terça-feira. E aqui é interessante um ponto, professor, professora, que isso pode acontecer, isso já aconteceu, até arrisco dizer que isso vai acontecer, né? Ponto interessante também que isso vai acontecer, porque nós não podemos dominar também outros aspectos. Pode acontecer ou vai acontecer. E o que é interessante, professor, o que é interessante também? Que quando isso acontece, observe, caso não tenha observado. Quando isso acontece, é uma chuva de comentários depois, quando retorna à internet, de pessoas apresentando, ou são somente memes, de pessoas apresentando situações em que se perderam porque estavam sem acesso às redes sociais, porque estavam sem internet. E até vou dizer que são memes porque surgem também aqueles que dizem: ora, está sem internet, aproveita e vai viver. Aproveita e vai ler um livro. Aproveita e vai passear com o seu doguinho. Vai lá, brincar com o seu pet. Então, vamos observar também isso aí, caso não tenhamos observado, que é também uma oportunidade de trazermos para a sala de aula esse retorno da internet quando há um apagão. E fica aquela brincadeira, eu vou chamar de brincadeira na internet. E agora, o que eu vou fazer sem as minhas redes sociais? O que eu vou fazer sem a internet? É um ponto também a mais para conversarmos. E claro, na reportagem nós temos... conforme a notícia, ou melhor, qual foi a principal causa? Totalmente o descritor presente. E na 2 nós temos quais foram as consequências, relação de causa e consequência, associando também a questão do posicionamento presente. E avançando, nós temos o que agora? Olha aí, nós temos também um momento, claro, em que na atividade diferenciada é proposto que tenhamos ali, um jogo. O professor lê afirmações, professora sobre um tema, olha, polêmico, redes sociais, meio ambiente ou alimentação saudável, ou outro, os estudantes devem decidir se concordam ou não e justificar. Olha que interessante, que momento importante. Bem legal mesmo, porque ele tem que concordar ou não e também justificar. E nós temos um exemplo. Para dinamizar o jogo, os estudantes podem criar as placas. E olha a tese é a ideia principal de um texto. Ele vai concordar, ele vai justificar e ao mesmo tempo também ele vai observar
como está se posicionando, para que não seja aquele cidadão que vai ali nas redes sociais e simplesmente joga. Ué, e não pode mais comentar? Não pode mais opinar? Não pode mais se posicionar? Pode. Ninguém falou que não pode. Você pode, cidadão. A questão é, como é que você está se apresentando? E nós estamos tendo a oportunidade de conversar com a geração que aí está e daqui a pouco estará adulta no mercado de trabalho, desenvolvendo ainda mais a sociedade, bem mais preparada, vamos assim dizer. E olha que nós temos aí, professor, professora, a tese do texto sobre procrastinação. Olha aí. Então, nós temos aí, já presente ali na parte da verificação da aprendizagem. Então, nós temos aí o gabarito, claro, tem na sequência didática também, e aqui é um momento para conversarmos. Então, está aí uma outra situação e o texto está sendo apresentado, por quê? Para mostrar que lá nas atividades, ou melhor, na verificação da aprendizagem, nós temos uma riqueza de outros textos ali que não estão diretamente relacionados à internet ou redes sociais. Mas se nós quisermos também associar boa parte dos textos presentes ali, nós podemos, porque de alguma forma a procrastinação, de alguma forma, também está associada ali à questão do uso excessivo, veja se você concorda comigo ou não, do uso excessivo das redes sociais. É para nós observarmos e também, se quisermos, fazer uma associação. Professor, sequência didática 8 apresentada. E agora nós vamos avançando para a nossa próxima sequência didática, que é a sequência didática 9. Vamos lá, então. Sequência didática 9 na tela. Aí apresentada, como nós já conhecemos, não é isso? Já estamos vendo aqui em diversos momentos das nossas orientações e agora vamos avançando exatamente eixos do conhecimento, leitura, análise linguística, semiótica e professor, professora. Aqui é interessante observarmos a questão da análise linguística, porque ela estará muito ali, ó, presente na sequência didática, descritores D2, D12, habilidades alfanumérica e também objetos de conhecimento. E o que tem mais? Avançando, então, vamos ver então, ó, olha aí, então. Olha aí. D12, qual é a finalidade de cada texto? Nós temos uma série de textos sendo apresentados e, novamente, professor, outros podem ser, sim, acrescentados. Você sabe disso, professor, você sabe disso, não é verdade? Você sabe que você pode, sim, trazer também uma situação que vem ali, ó, contribuindo ainda mais para o nosso estudante. Quem seria o público-alvo desses textos? Olha que discussão, situação interessante. E, professor, eu vou de novo reforçar aqui. É ou não é, observe, por favor, é ou não é vou usar uma expressão aqui até interessante, um amarramento, sou professor de língua portuguesa, não é verdade? Um amarramento, eu vou usar uma expressão assim, das sequências didáticas, porque, olha, na anterior, nós tivemos a questão do posicionamento. Agora nós queremos saber quem é o público-alvo. Se o estudante, se o cidadão entende que existe um público-alvo, ele vai sim adequar o seu posicionamento. Olha que interessante. 2. Quem seria o público-alvo desses textos? Se eu entendo a finalidade, se eu entendo o meu espaço na rede social, se eu entendo o público-alvo, ora, eu vou saber me posicionar. Se posicionar, necessariamente nós aqui, especialistas, sabemos. Não é ofender. São coisas distintas. Olha 3. Que elementos textuais ajudam? Os elementos textuais. E o 4. Transcreva os elementos, olha, coesivos. Por isso a questão da análise linguística. Olha, então, na sequência, vamos avançando, nós temos o quê? Olha só. Após a leitura, destaque a finalidade do texto científico, é o texto que nós temos na sequência didática, é científico, os elementos que contribuem, atenção, querido colega, querida colega, contribuem para a continuidade textual. E evitando também repetições, promovendo substituições. Então, nós temos um momento da análise linguística presente. Exatamente. Então, nós estamos vindo da questão do posicionamento e agora o estudante tem a oportunidade de aperfeiçoar o seu texto
como ele vai apresentar o seu texto, fazendo uso também da questão da análise linguística. E olhe na sequência, nós temos assim, olha que interessante aqui, ó, tudo amarradinho, e eu usei com licença, falando para vocês que eu iria utilizar uma expressão, um amarramento, um amarramento dessa questão da sequência didática 8 com a sequência didática 9. E assim nós temos as principais classes de palavras que garantem a continuidade do texto. E nós temos a questão da coesão e da coerência. Se eu estou trabalhando a coesão, coerência, e estou vindo de uma sequência didática sobre posicionamento, olhe, que oportunidade maravilhosa de nós desenvolvermos. Nós temos a coerência presente, nós temos o posicionamento na sequência anterior e nós temos agora a oportunidade de aperfeiçoarmos a questão linguística. E nós podemos sim, nós já tivemos em uma outra sequência didática os pronomes presentes. A sequência didática do elaborador Leandro, nós comentamos aqui. E agora nós temos uma oportunidade de retomar os pronomes. Também as conjunções e advérbios, locuções adverbiais. Como que eu consigo observar isso no texto e como ele me ajuda, como tudo isso me ajuda a organizar o meu texto, a observar a coerência e, naturalmente, se ele está coeso. E aí sim, o estudante fazendo uso dos mecanismos proporcionados pela nossa tão querida e amada língua portuguesa. Professor, podemos sim retomar os pronomes, nós podemos sim retomar conjunções, nós podemos sim ampliar, retomar. Por que eu estou falando retomar? Porque tenho certeza de que os colegas já estão desenvolvendo as conjunções em diversos momentos, também os pronomes, também os advérbios, mas nós podemos focar agora. Focar também nessa questão da coesão, coerência, oportunizado pela sequência didática. Avançando, nós temos o que agora? A finalidade do hipertexto e os elementos que garantem a continuidade textual. Isso o estudante observando, sim, ele faz uso ali da internet, ele já acessa sites para pesquisa também, endereços eletrônicos, e ele vai encontrar o hipertexto também, como está sendo apresentado na imagem. E nós temos mais ainda, olha, avançando nós temos assim, atividade, construindo um pequeno hipertexto. Nós temos muito essa questão, vou me permitir usar agora uma expressão, mão na massa. Sim, nós sabemos toda a teoria relacionada a colocar a mão na massa, na questão pedagógica, mas aqui também é um momento de nós usarmos a expressão, porque estamos construindo, nós estamos produzindo, nós estamos fazendo. E a proposta é escrever um parágrafo sobre um tema de seu interesse. Olhe, tudo relacionado ao que estamos conversando ali também presente na sequência didática 8. Escreva um parágrafo sobre um tema de seu interesse. Pode ser sim uma polêmica? Pode ser sim também uma polêmica, por que não? Inserindo os conectores, hiperlinks, olhe, conectores. Então, é uma retextualização. Agora, não vou pedir permissão para usar a expressão porque ela é do nosso campo. Retextualização, ele vai produzir, ele vai ter a oportunidade depois de analisar, observar os conectores, observar os pronomes, observar as conjunções, retextualizar. Sim, ele pode fazer isso após a produção do parágrafo. Eu estou falando pode, mas todos nós aqui sabemos que nós fazemos isso. E, claro, justifique suas escolhas, explicando como os conectores ajudam na coesão. Olha, professor, professora, mesmo sendo uma atividade relacionada à produção de um hipertexto, nós temos também um momento para que o estudante justifique, ou seja, desenvolvendo ainda mais essa questão do seu posicionamento, não somente em redes sociais, mas também no dia a dia dele. Vamos avançando aí, o que nós temos então? Olha o que nós temos agora. Uma leitura dinâmica do texto e propondo a resolução da atividade em dupla. Professores, me perdoem, está sendo repetitivo. Me perdoem. Mas olha que interessante, se ele vai trabalhar em dupla, e a questão do sono no mundo moderno, possivelmente um da dupla ali, um par, tenha uma opinião, o outro tenha outra opinião, naturalmente. É possível, na verdade, e posicionamentos distintos. Só que eles terão a oportunidade na vida real
não mais ali nas redes sociais, na vida real de conversar. Como é que o sono está presente no meu dia a dia e como é que eu estou fazendo o bom uso ou o mau uso do meu tempo? Em dupla, conversando. Sim, sem vou assim usar uma expressão agora, sem aquela máscara ali na rede social, mas um papo real, um papo, pessoas interagindo, é também um momento para isso. Por isso que eu sempre uso a expressão, elas vêm muito ali, ó, conectadas às sequências didáticas. Nós estamos vindo de uma situação envolvendo redes sociais e agora essa questão do sono. Como é que essa questão do sono está relacionada à dependência, ao uso excessivo de redes sociais da internet, professor ou professora? Consigo ou não relacionar? Procrastinação, o sono no mundo moderno, consigo ou não relacionar? Por isso que comecei aqui o nosso momento falando, é também uma oportunidade de nós solicitarmos também uma produção textual, dada a riqueza dos textos. E diz assim, o texto que você leu é de divulgação científica, textos argumentativos, textos de divulgação científica e perguntando qual é a sua finalidade. Muito importante que o estudante saia do ensino fundamental, vamos assim dizer, indo para a próxima etapa, dominando bem tudo isso e tudo isso está presente na sequência didática. Avançando, olha o que nós temos, o texto foi produzido mediante pesquisas. Olhe, aprofundamento teóricos e resultados de investigações sobre um tema. Qual o fato que gerou essas pesquisas e, posteriormente, a publicação? Professor, mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações. Não mais o achismo e também ainda o encontro da sequência didática anterior que falou da questão das fake news. Nós sabemos que os grupos de Zap estão bombando a todo momento e todos nós estamos em diversos grupos, né? Claro, e às vezes surgem as fake news, não é verdade? Não é verdade? Estamos percebendo a importância de nós desenvolvermos também a questão do texto relacionado, texto científico relacionado à produção científica. Propõe também reler o terceiro parágrafo, e depois de ler, escrever, olha aí, as expressões, a quem as expressões estão se referindo, o uso dos pronomes na 3. A 4 diz, complete a tabela com a causa e a consequência. Novamente, sequência didática 8, causa, consequência, posicionamento. Sequência didática 9, reforçando ainda mais essa questão de causa e consequência. Avançando, o que nós temos? A estrutura do texto científico, texto argumentativo presente no 9º ano, também a estrutura do texto científico, claro aqui, acompanhada também de questões objetivas. O texto científico tem a finalidade de algo perguntado anteriormente na mesma sequência didática, sendo reforçado com as questões objetivas. E avançando, nós temos o que agora? Olha o que nós temos então. Olha aí. Olha que interessante. Perguntas para reflexão. Perguntas para reflexão. Nós estamos tendo a oportunidade, com as sequências didáticas e as outras ações também do programa Educa Mais Manaus, de promover momentos importantíssimos para os adolescentes. Momento de reflexão, um momento em dupla, conversando sobre o sono na modernidade, as sequências didáticas trazendo a realidade, trazendo a necessidade para a formação do cidadão. E diz, recorte as partes do texto misturando, distribuindo em seguida para os grupos, para que eles organizem de forma lógica, coesão, coerência, podendo adicionar... Olha, professor! Podendo adicionar conectivos! E aí, claro, eu posso organizar uma tabela com eles para deixar no caderno, para que eles consultem, para enriquecer ainda mais os textos. Então, nós temos as perguntas, o que facilitou ou dificultou a organização do texto, uma reflexão partindo de uma atividade. Novamente usando a expressão, partindo do mão na massa. Como os conectivos influenciaram o significado final? Olha, a questão semântica presente, a mudança do conectivo, como interfere, como ajuda no entendimento. E também a relação da atividade com a escrita no dia a dia. Qual a relação da atividade com a escrita no dia a dia? É o mesmo estudante, é o mesmo adolescente que daqui a pouco, jovem, adulto, estará comentando em redes sociais.
tudo muito ligado. Muito ligado, 8, 9, muito, como sempre está acontecendo nas sequências didáticas. E agora, claro, nós temos propriamente o texto sendo apresentado, gabarito também presente na sequência didática. O que caracteriza esse texto como divulgação científica EA? E aí é um item, agora eu vou usar a expressão item. Nós temos o código Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, 7º ano, é o item 2, primeira AD, 2024, CEMED Manaus. Por que eu estou citando o item? Por quê? Porque nós sabemos que lá no portal da ADAM nós temos diversas provas, simulados, ADES e outras também, outros produtos da Secretaria Municipal de Educação, podemos acessar também e utilizar também, claro. Então aí está o item e nós vamos avançando, claro, porque nós estamos conversando sobre as nossas sequências didáticas. QR Code, perceberam que eu falei pouco sobre o QR Code hoje? Falei pouco, não é verdade? Mas eu cito muito QR Code, QR Code, QR Code, QR Code. Claro, ele indica ali que você está presente no momento, é também uma oportunidade de você trazer ali, o seu posicionamento. Sim, o seu posicionamento, professor, professora, para a coordenação da ação, também para o programa Educa Mais Manaus. Então, está relacionado, está dizendo, estou presente, estou aqui, estou participando, estou contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes. E é isso, é o nosso programa Educa Mais Manaus, é o nosso 4º encontro de orientações formativo-pedagógicas. Está aí o QR Code, por favor, vamos lá, tá bom? Obrigado pela companhia, colegas. Colegas, mês de maio, salvo engano, vamos pesquisar depois, salvo engano, temos o Dia do Profissional de Letras. Vamos pesquisar depois, será que é verdade mesmo? Será que é verdade? Parece também que temos o dia do pedagoga no mês de maio, não é verdade também? A produção está soprando aqui, parece que também temos o dia do abraço também no mês de maio, não é verdade? Então fica aqui o nosso abraço registrado para os nossos colegas profissionais de letras, também pedagogas. E claro, agora sim, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!